interesse nenhum da Secretaria Municipal de Saúde, nem do governo, que cause nenhum problema para que o Antônio Pedro não possa funcionar. Estamos realmente vivendo num momento de crise. É uma crise da nossa família, do nosso Estado, do nosso governo, e é uma crise mundial. E agora mesmo o prefeito, a secretária de Saúde e o nosso deputado Chico D'Angelo estiveram junto ao ministro da Saúde, como está acontecendo hoje também, uma conversa para que a gente possa buscar mais aportes financeiros, para que a gente possa investir na nossa rede municipal e deixar o Antônio Pedro fazer aquilo que lhe é objeto. Não tratar da atenção básica, e sim daquelas situações que são secundárias, que são de responsabilidade deles. Eu estou à disposição, como toda a equipe, a responder as perguntas, caso não tenha ficado muito claro, e até porque não tomar tempo e oferecer a outras pessoas a possibilidade de falar. Muito obrigada. Analice, eu queria te agradecer pela sua contribuição. Eu queria fazer uma pergunta. Se o Ferrari quisesse complementar, foi citado, se quiser falar alguma coisa, dar alguma contribuição, deseja? Eu acho que a Analice já sintetizou. Ok. A Leila Rocha, se a Leila quiser contribuir de alguma forma. Ok? Então tá bom. Ok. Dando continuidade, eu gostaria de dar a palavra para a Lígia Regina, representando o Sintuf. Boa noite. Bom, meu nome é Lígia, sou trabalhadora do Antônio Pedro há 31 anos, sou também do Sintuf e faço parte do Fórum de Saúde de Niterói contra a privatização. Estou aqui representando o Fórum nesse momento. Bom, primeiro eu queria lamentar a presença da presidenta da Fundação Municipal de Saúde, não desmerecendo a senhora Alice, mas a presidenta, a senhora Solange Regina, acho que pela gravidade do assunto, eu acho que seria muito importante a presença dela, né? Também queria lamentar a ausência do nosso reitor, Sidney Mello, e principalmente do seu vice, que é um professor de medicina também, teria que estar aqui com a gente pela gravidade do assunto. Lamentava a presença do professor Antônio Cláudio, que foi lá no hospital pedir voto, né? E agora, no momento, não está aqui. E, principalmente, lamentar a presença do professor Sidney, do professor Tarcísio Rivello. Ele, que é o diretor do hospital, que foi para a mídia reclamar que não tinha dinheiro, foi com a cara dele choroso e não está aqui presente. Ele já tinha anunciado que não estaria com a gente aqui, os estudantes sabem disso. Ele falou que iria para o Congresso da Educação Médica e falar sobre a EBC, que é a privatização dos hospitais, né? Então, claro que ele não estaria aqui e agora mandou o recado, mudou de ideia, deve ser, né? Mas assim, ele já tinha anunciado que não estaria aqui com a gente. Bom, meu papel aqui é passar para vocês essa crise do Hospital Universitário Antônio Pedro. Não começou agora, né? Eu trabalho há 31 anos no hospital, há mais ou menos 20 anos, vem essa crise se aprofundando, né? Assim, 20 anos no hospital, 13 anos no governo do PT, né? Assim, não melhorou em nada, ao contrário, está se agravando. Porque o Hospital Antônio Pedro ele não é um hospital assim, de assistência, ele é um hospital escola. Então, ele tem a função de formar os trabalhadores da saúde, os médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, né? E ele tem que proporcionar internação a todos, de todo tipo de internação, das mais complexas às mais simples, porque tem que dar campo aos estudantes, é um hospital escola, né? E ele também é de assistência, porque ele vive do orçamento do SUS. O Hospital Universitário Antônio Pedro, ele sobrevive do que ele presta à rede do SUS. Por isso essa crise toda que nós estamos vivendo agora. Não é preciso ser nenhum expert em administração hospitalar para saber que o SUS paga mal aos hospitais universitários. Paga mal aos hospitais de assistência, muito mal, piorou os hospitais universitários, que o paciente leva muito mais tempo internado, né? E pesquisa doenças raras,
né, novos procedimentos, novos atendimentos, né, cirurgias mais complexas. E o SUS paga mal mesmo, né? O SUS paga mal isso já há muito tempo e isso vem aprofundando. E a falta de concurso público, há muito tempo não tem concurso público, o hospital teve que cobrir essa falta de funcionários com a terceirização e ele paga aos trabalhadores terceirizados com o dinheiro do SUS. E aí o dinheiro que já é pouco vai piorando mais ainda a sua situação. E aí o hospital vem se agravando. Essa crise não é só do Antônio Pedro, todos os hospitais universitários, todos os hospitais públicos estão passando por isso, pela falta de concurso público, pela falta de financiamento, o SUS paga mal, né, aos trabalhadores, e essa crise vem se aprofundando. Atualmente, o que aconteceu? Essa crise se agravou, né? O professor Tarcísio, que em 2008 já tinha fechado a emergência, todo mundo lembra, nós já fizemos uma audiência aqui sobre isso, ele falando que é uma superbactéria, foi lá e fechou a emergência sem discutir com ninguém. Sem discutir nem com o Conselho Universitário, nem com o Histórico Estudante, nem com trabalhadores. Ele foi lá e disse, eu vou fechar, como fosse a casa dele, vou fechar, vou abrir, vou fechar. E fechou a emergência até hoje. Né? E assim, ao invés de lutar por mais verbas, por concurso público, ele vai lá e fecha a emergência. E agora, há poucos dias, ele vai para a mídia e fala assim, vou fechar o outro hospital. Vou fechar, como fosse uma sala, como fosse uma biblioteca, como não fosse vidas humanas, né? E vai lá, vou fechar. Mas discutiu com quem? Não discutiu comigo. Eu sou do Conselho Deliberativo, sou do sindicato, sou trabalhador do hospital, não discuti com ninguém. Não discuti com os estudantes, não discuti com o Conselho Universitário, não discuti com a rede. E aí foi o que está se passando agora. Né? Bom, está se falando que o MEC, né, é um hospital universitário, mas o MEC ele só financia o nosso salário, trabalhador do RJU, alguns programas, como o REUF, como foi citado aqui, alguns programas, o REUF faz obras e equipamentos, e alguns programas, salários residentes. Então, o MEC também é omisso nessa parte, porque é um hospital escola. Então, nós temos que tomar uma posição do MEC também. Que o que o MEC fez? Colocou os hospitais à mercê da privatização, apresentando uma empresa que diz que vai solucionar os hospitais. Né? Então, assim, eu não quero saber do hospital universitário, e aí apresenta uma empresa que também privatiza, que piora os hospitais onde tem aí essa empresa. Está pior ainda, que se chama EBC. Então, acho... falando em financiamento, quando a dona Alice, né, falou, ela não explicou por que ela está tão preocupada com o hospital, por que foi decaindo o orçamento. Né? Se em 2013 era 53 milhões, e agora é só 28, ela falou que só está devendo 5 milhões, eu acho que alguma coisa está errada aí. Eu acho que, então, eu não sei fazer conta, porque era 53 milhões, agora é 28. E aí ela só foi saber da mídia que o hospital estava em crise. É isso mesmo, gente, que eu ouvi? Só foi... a fundação não repassa a verba e aí não sabe que o hospital está em crise. Nós estamos falando de vidas humanas, pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Nós estamos falando de estudantes que não estão conseguindo se formar, que não têm qualidade no seu atendimento, porque os hospitais não estão com as internações eletivas. Um paciente que fica 6 meses esperando uma cirurgia de mama, e aí fala assim, não tem mais cirurgia, tá? Vai embora, não tem cirurgia, morra. Entendeu? É isso que nós estamos falando aqui. A Fundação Municipal de Saúde, não cumpre metas. Bom, não cumpriu meta, não vou te repassar. É isso, não vai cumprir meta, lamento, é isso mesmo, gente. É isso. Primeiro que o reitor e a reitoria se cala. O ex-reitor, o professor Roberto Salles, não perde um conselho universitário, vai estar sempre no conselho defendendo os interesses da prefeitura. Ele não está aqui defendendo os interesses do hospital. Não está na prefeitura defendendo os interesses do hospital. E ex-reitor do hospital e está lá sempre como o braço do prefeito, no nosso conselho universitário, votando contra a greve, votando contra o documento dos estudantes que estavam pedindo que o diretor do hospital apresentasse as suas contas. Ele votou contra e também não está aqui o ex-reitor Roberto Salles, né? Então, assim, se de um lado nós somos trabalhadores, estudantes, professores, nós não vimos as contas do hospital.
A gente sabe que não houve repasse suficiente, o repasse já era pouco. O hospital universitário é um hospital que exige mais financiamento. De um lado, a gente sabe que o financiamento era pouco, do outro lado, o diretor do hospital não mostra as contas do hospital. No site Transparência, quem vai lá não mostra as contas. Do outro lado, ele decide fechar o hospital porque não tinha verbas. Então, é isso que nós viemos tratar aqui. E nós ficamos no meio. E isso não é brincadeira. O Hospital Universitário Antônio Pedro, ele é muito importante, ele não pode ser refém pela falta de financiamento de um lado, da Fundação Municipal de Saúde, que se o POA, ele é certo, não é certo, não foi discutido comigo, não foi discutido com nenhum de vocês. E o hospital tem um conselho deliberativo. Se o POA tem problema, se o hospital está mal administrado, também o diretor não nos mostra as contas do hospital para saber se nós estamos, em que o financiamento do hospital está sendo usado. Então, o diretor do hospital também não está aqui presente para mostrar as contas para a gente. E no dia 12, às 10 horas da manhã, no gabinete do diretor, vai ter a reunião do Conselho Deliberativo, onde nós estaremos lá para ver as contas do hospital, que ele só quer mostrar as contas de 2015. Mas acho que o problema está desde 2013. Porque a falta de financiamento sempre houve. Sempre houve, é uma luta antiga nossa. Uma luta antiga para que a gente tenha mais financiamento dos hospitais. A saúde é um caos, tá? A saúde pública é um caos pela omissão do governo, pela lei do SUS, nós temos direito ao tratamento, ao atendimento, e a saúde pública é um caos, não é só a saúde de Niterói, mas de toda a saúde, mas também o hospital universitário, ele também é uma escola também. E os trabalhadores e os estudantes também estão na luta com a gente, e nós precisamos resolver esse problema que não dá, por falta de financiamento, fechar o Antônio Pedro. Não pode, não existe isso. Não existe isso, né? Bom, então, assim, qual é a nossa função aqui hoje? Nós não permitiremos que o hospital feche suas portas. Nós não permitiremos também que ele abra como uma empresa, porque esse é o que está por trás disso. Esse é o plano sujo daqueles que estão querendo fechar o Hospital Universitário Antônio Pedro. Porque nós sabemos que a Prefeitura de Niterói também está por trás disso. O prefeito é do PT, que é do governo do PT também, da Dilma, que eles fazem parte do mesmo plano de privatizar. A Prefeitura de Niterói, todo mundo sabe que aprovar as OS, que também é uma privatização, que é a administração indireta. Então, nós sabemos que não tem nenhum santinho, nem do lado do diretor, nem do lado da Prefeitura. E nós estamos aqui porque nós não admitiremos que o hospital feche suas portas. E também não queremos que ele reabra como uma empresa. Porque o hospital é público, é do povo. É um hospital público de qualidade, é um hospital universitário. E nós estamos aqui por isso que nós queremos que a Prefeitura responda por isso. Nós queremos que o diretor do hospital responda por isso. Que o reitor responda por isso. Nós queremos que o nosso hospital ele permaneça aberto, que ele reabra seus leitos, como está escrito aqui, 300 leitos fechados. 300 leitos fechados. Então, esse é meu recado. Assim, essa crise não é nova, não é de agora. São há mais de 20 anos nós estamos enfrentando sobre isso, mas agora está nesse ponto, e o diretor do hospital está com esse projeto de privatizar. Ele tem o PDE, não sei se alguns viram, o PDE é Plano Estratégia... Eu esqueci, PDE. Plano de Desenvolvimento Estratégico. E fala assim, segundo semestre de 2015, adesão à EBSER. Segundo semestre de 2015, nós estamos quando? Novembro de 2015. E Tarcísio está onde? Está lá na COBEM, falando sobre a EBSER, junto com quem? Com o presidente da EBSER. Então, aqui na Prefeitura de Niterói, aprovou a fundação estatal, aprovou as OS, Tarcísio está lá na COBEM, defendendo a EBSER, então estão todos juntos. E nós estamos no meio. E nós não permitiremos que a privatização do hospital
que é o fechamento do Antônio Pedro. Nós estamos aqui por mais concursos públicos, por mais financiamento. É isso, companheiro. Obrigado. Desde já agradecendo as suas palavras, queria passar a palavra para a estudante de medicina, Karine, representando seus estudantes. Oi, boa noite. Boa noite, meu nome é Karine Vasconcelos, eu sou estudante do 10º período da Faculdade de Medicina. E muito do que eu ia falar, os companheiros da mesa já falaram, então eu vou aqui tentar trazer alguma coisa nova. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos os meus colegas estudantes que eu vejo aqui, que estão lotando essa assembleia, né? E agradecer também a eles que também vieram do Congresso Brasileiro de Educação Médica, né? E saíram de lá depois depois que a fala do Tarcísio já tinha finalizado, e conseguiram chegar a tempo, né? E conseguiram estar presente na Assembleia. No dia 4 de outubro, né, desse ano, o Tarcísio emitiu uma nota em nome da direção do hospital dizendo que as internações eletivas seriam fechadas, estariam suspensas até o dia 17 de outubro desse mesmo mês. Nova nota foi emitida e as internações eletivas foram suspensas até novembro. Então, um dos principais papéis do hospital universitário, que é prestar assistência à população, foi simplesmente interrompido, né? A partir de uma decisão não deliberada da direção do hospital. Por que não deliberada? Né? O hospital tem um conselho deliberativo que não era convocado há mais ou menos 16 meses. Então, como que um hospital que passa por uma crise tão grande não senta para conversar e para conseguir achar novas soluções e alternativas para essa crise? Pensando nisso, né, e tendo em vista toda essa postura da direção do hospital, nós, estudantes, resolvemos convocar uma assembleia com a presença do reitor e com a presença do diretor do hospital, a fim de debater a decisão do hospital, né? Porque, bem como a Lígia disse, o subfinanciamento não é de agora. Não é por conta da atual crise econômica que o Antônio Pedro começou a receber menos verba, né? O subfinanciamento do Antônio Pedro é crônico, e em 2008 a nossa emergência foi fechada, e a crise em 2008 era só uma marolinha. Então, em 2008 a emergência foi fechada também com a desculpa de que seria por conta de baixo financiamento, né, de pouca verba, e também foi fechada em caráter temporário. E até agora a emergência não foi reaberta. A emergência hoje é referenciada, só atende pacientes de alta complexidade e que sejam referenciados pelos outros 7 municípios da região metropolitana 2. Tendo isso em vista, né, como eu já disse anteriormente, nós chamamos a Assembleia, e na Assembleia já o Tarcísio disse que não viria a audiência pública. Então, infelizmente, coincidiu da fala dele do COBEM ser no mesmo dia da audiência, os meus colegas estudantes conseguiram chegar e ele não. Na audiência também, na Assembleia também, o vice-reitor não veio, o reitor não veio, quem veio foi o vice-reitor, e nós, como estudantes, cobramos que as decisões do hospital fossem tomadas de forma deliberada, né? E conseguimos, depois de muito insistir, que um dos encaminhamentos da Assembleia fosse a convocação do Conselho Deliberativo do Hospital, que a Lígia mencionou que recebeu, que vai ser quinta-feira agora, e conseguimos também forçar com que a direção conversasse, tanto com os servidores técnico-administrativos, quanto com os docentes, quanto com os discentes e com os usuários, que são os maiores prejudicados disso tudo, né? Nós estamos forçando a barra para que, tal como aconteceu na UFRJ,
seja formado um grupo de trabalho aqui na UF para que a gente consiga pensar numa alternativa à EBSER, à gestão da EBSER. Na UFRJ, o reitor e a direção do hospital, que é eleita, aqui no Antônio Pedro, a direção é indicada, né? A direção do hospital da UFRJ Clementino Fraga Filho, que foi eleita pela comunidade universitária e pelos usuários, juntou-se e formou uma comissão, um grupo de trabalho para criar uma alternativa à EBSER, que claramente é essa toda a questão do subfinanciamento do hospital. A gente sabe que os hospitais no qual a EBSER foi implantada não melhoraram, né? Eles melhoraram pontualmente a questão dos recursos humanos, e a questão dos insumos continuou ruim, e a longo prazo tudo voltou a ser como era antes, e não pior. Então, nós aqui, tal como a Lígia falou, nós acreditamos que a EBSER e a privatização, qualquer que seja o nome que ela tenha, não é a solução para o nosso hospital. Então, a gente aqui veio hoje na Assembleia para falar que a gente gostaria muito que a solução para o Antônio Pedro fosse pensada junto com os usuários, porque é inadmissível uma unidade do SUS não ter controle social. É inadmissível uma unidade do SUS ser gerida pela cabeça de algumas pessoas. Então, é isso. Muito obrigada. Boa noite. Dando continuidade, eu gostaria de chamar o senhor Pedro Rosa da FASUBRA para que fizesse uso da palavra. Obrigado. Boa noite. Para quem não conhece, a FASUBRA é a Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores das Universidades, e que é onde, de fato, organiza a nível nacional os hospitais universitários trabalhadores, uma rede nacional, quase 50 hospitais, e essa é uma audiência muito importante para nós. Não é a primeira vez que a gente cobra, articula, especialmente com o companheiro Paulo Eduardo, aí, que há algum tempo, não só aqui dentro da casa é um porta-voz desse debate, mas também esteve conosco no último dia, semana passada, agora no ato em frente ao hospital, como alguns companheiros que estão presentes aqui, deputado Flávio, ali presente, Renatinho, vereador. Acho que é muito importante que essa discussão... Pedro, só um minuto, desculpa interromper sua fala. Eu gostaria de fazer o registro da presença do deputado estadual Flávio Serafini e dos vereadores Henrique Vieira, vereador Beto da Pipa. Desculpe, dá continuidade, por favor. Não, qual é a contribuição que a gente queria fazer aqui nesse debate, que eu acho que é fundamental? Primeiro, tentar quebrar um pouco alguns mitos que se falam o tempo todo aqui na imprensa, os governantes, e foi repetido aqui por alguns dirigentes, Secretaria Municipal de Saúde, representante do secretário estadual, que é permanentemente dizer, olha, tem uma crise mundial, uma crise, a crise, parece que é uma coisa que cai do céu, ou que brota do inferno, né? Para quem ia acreditar. Esse é a desculpa mais furada que está colocado permanentemente para que a gente aceite. Tem uma crise, tem um problema, e aí vamos nos matar aqui para tentar descobrir qual é a situação menos pior, qual é a solução menos pior. Eles apresentam a solução, que é a chamada EBSER, OS, ou outros nomes da privatização, mas tudo por causa da crise. Mas vamos tentar tirar isso de meio de campo. Aqui estamos falando da representação da Secretaria Estadual, que é do mesmo partido que governa o país, junto com o mesmo partido que governa o município e o país, PMDB-PT. Por exemplo, se de fato tivesse uma crise econômica que justificasse a retirada de verba da saúde, como é que a gente explica? Companheiros, aqui o nosso Hospital Antônio Pedro, que é um dos maiores da região, e a nível nacional, oficialmente, recebe 80 milhões por ano. Por ano, 80 milhões. Esse mesmo governo que repassa 80 milhões, seja via Ministério da Educação ou Ministério da Saúde, porque a mesma fonte são os nossos impostos, paga por dia para banqueiros 3 bilhões. Por dia é o equivalente a mais de 35 anos de financiamento do Hospital Antônio Pedro. Que diabo de crise é essa? É uma opção política do governo financiar banqueiro. Não é que tem uma crise que não dá para financiar. Qual é a saída? A saída é uma coisa óbvia, não precisa ser um militante, um sindicalista. É parar de financiar banqueiro para poder garantir dinheiro para a saúde e educação.
porque a véspera da eleição todo mundo diz: eu defendo a saúde pública, a saúde pública. Mentira! Na hora de votar o orçamento nacional, todos ou quase todos os deputados votam o mesmo orçamento, porque tem que devolver para os banqueiros que financiam sua campanha através do dinheiro público, e tem que tirar de algum lugar. E a argumentação foi: mas a saúde é cara. É cara mesmo? Peguemos aí nesse mesmo orçamento que eu estou falando, quanto é que paga aí para a saúde? Para toda a saúde nacional? 4%. 47% é para banqueiro. Por que será que os banqueiros são os que mais festejam lucro semestral? Itaú, Bradesco, Santander acabaram de anunciar recorde. Por que será que esses mesmos bancos, ou vários deles, que têm chamado seguro-saúde, ou seja, saúde privada, são os principais financiadores da campanha? Qual é a principal figura pública hoje mais odiada no país? Vamos colocar aí o Eduardo Cunha. Quem mais pagou a campanha dele foi o Bradesco Saúde. Outra figura mais hoje odiada pela população, porque sente na pele a população, que é responsável pelas mazelas sociais. A Dilma recebeu em sua campanha 4 milhões do plano de saúde a 1.000. É a coisa mais fácil para explicar o seu compromisso em acelerar o processo de privatização. É isso que estamos falando. É isso que estamos falando, porque que vive uma crise, não só o Antônio Pedro, não só o hospital do FRJ, porque podemos formar todas as comissões internas no hospital. Podemos formar, reunir trabalhadores, estudantes, discutir democraticamente. Mas tem um problema nacional. Esse problema nacional é para onde vai o dinheiro público. E a responsabilidade, já que vieram vereadores aqui, liderança do município, essa Câmara de Vereadores tinha que anunciar publicamente: o hospital está fechando porque o governo não repassa a verba. Se nós estamos aqui querendo proteger a população mais carente, e esse é o discurso de todo político que faz, tinha que colocar uma moção pública: governo Dilma tem que parar de pagar banqueiro e devolver dinheiro para a saúde pública. Se cumprir o que está na Constituição, triplicaria o número de hospital que temos aqui. Pararia com a crise que está colocada. Nosso hospital já teve mais de 400 leitos. Hoje não tem 180. É assim que se mata os trabalhadores. É assim que se mata a população que não consegue ser atendida nos hospitais, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Qual é o retrato hoje da saúde estadual aqui, o representante da Secretaria Municipal Estadual? Hoje é o exemplo nacional do que não deve ser feito com a saúde pública. Quem sabe aqui qual é o salário de um médico ou enfermeiro, vencimento básico, de um médico da área estadual? Chega nem a R$500, vencimento básico. Tem que ter gratificações e gratificações e gratificações para chegar ao piso. Errei, R$680. Não chega ao salário mínimo. Essa é a política que empurra um trabalhador da saúde a ter que procurar outro trabalho para tentar atender a população. Então, se desculpa de que não tem dinheiro, é uma mentira. É uma mentira, é uma opção política de quem governa. Por isso está nas nossas mãos, em sua maioria que está aqui, que são trabalhadores e que necessitam da saúde pública e que sabem o que significa, cada vez mais, que fazem fechar um hospital como um hospital universitário, não está só matando aqueles que não conseguem ser assistidos, está matando uma geração, porque não consegue formar profissionais da saúde também. E é importante dizer para aqueles que acham que basta ter um dinheiro para ser bem atendido. Vou dar um exemplo do quadro nacional. Qual está sendo o resultado da chamada EBSER, a política de privatização? Nos vários hospitais, a maioria já foi entregue para essa empresa privada. O governo criou uma empresa privada. No momento do Réveillon, Lula, último dia do seu mandato, último dia, baixou um decreto para poder criar essa empresa privada. Em vários hospitais, o primeiro que foi imposto foi em Brasília. Acabei de falar com os companheiros lá de Brasília, eles disseram o seguinte: os tratamentos que são mais caros, que não têm renda, lucro maior, começaram a deixar os materiais todos, os instrumentos, para ser destruídos. Trabalho com quimioterapia, radioterapia, são colocados em abandono completo. Tinham 2 hospitais funcionando em Brasília para atender isso. O universitário era um deles, e agora não está atendendo quase ninguém. Significa que as pessoas que estão precisando de uma quimioterapia, manda procurar um hospital privado para saber se atende. Manda um hospital para saber quando consegue pagar. É isso que estamos falando. A política do governo federal, do estadual e do municipal tem sido como empurra a população, independente se é inclusive da classe baixa ou a classe média, a sacrificar mais sua renda para pagar o plano de saúde privado, achando inclusive que vai ser a solução. E os Estados Unidos, que é o melhor exemplo de como se avançou a privatização, também é o melhor exemplo para dizer: essa é o plano mais furado que está colocado. As pessoas que sacrificam sua renda
são colocadas exatamente com sacrifício, na maioria das vezes, tem seus familiares morrendo porque os planos de saúde não cobrem também. Esse que estamos colocando aqui. Então, aqui é uma tarefa política, para que a gente não fazer só debates técnicos aqui e lamentações. Nós seguimos sendo a 7ª ou 8ª economia do mundo, mas nós somos também dos maiores centros de desigualdade do mundo, porque a opção de quem governa tem sido ou montar uma grande quadrilha para saquear o dinheiro público, avançar e enriquecer o bolso dos corruptos no país e, especialmente, alimentar uma cadeia de enriquecimento de banqueiros através do dinheiro que sai da saúde e da educação. Por isso, a nossa tarefa aqui, nessa audiência, nas nossas manifestações, que seguiremos fazendo. Quinta-feira, agora, estamos chamando todo mundo para ir na sala do diretor do Hospital Antônio Pedro, porque ele, quando nós cobramos que tivesse conselho deliberativo, era para discutir a crise do hospital. Ele rapidamente meteu na pauta o quê? É EBSER. Ou seja, vai tentar fazer na clandestinidade, entregar no Hospital Antônio Pedro para uma empresa privada, que não tem nenhum compromisso com a saúde pública, e é responsabilidade de cada um aqui pressionar e dizer, o Hospital Antônio Pedro não pode ser um patrimônio privado. É uma necessidade pública e é responsabilidade de todo mundo exigir a saída desse diretor, exigir que mantenha como caráter público o nosso hospital e exigir da Dilma que devolva o dinheiro cortado da saúde. Eu gostaria de dar continuidade, antes de passar para o representante do Conselho Urani, eu gostaria de chamar o professor Vladimir, representando a ADUF, que fizesse a palavra, e logo em seguida eu passarei a palavra para o senhor Urani Sobrinho. Com a palavra, professor Vladimir. Boa noite, galera. Apenas para quem não me conhece, vou me apresentar, embora faça isso sempre que tem audiência pública, mas pode ter que tem gente nova aí. Meu nome é Vladimir, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, da disciplina de Clínica Médica, há 26 anos. Formado há 31 como médico lá. Se contar o tempo de estudante, de 6 anos, então eu estou naquele hospital há 37 anos. Mas mais do que ser um representante da ADUF, como médico, eu trabalhei em todos os níveis de assistência médica deste município de Niterói. Eu trabalhei na assistência primária, em posto de saúde do Tibau, tá certo? Durante 5 anos. Eu fiz ambulatório lá de clínica médica no Tibau. Eu trabalhei durante 3 anos no SPA de Piratininga, no Trevo de Piratininga. Trabalhei mais 3 anos no SPA da Engenhoca, do município. Trabalhei no ambulatório de dermatologia do Centro de Saúde Santa Rosa. Trabalhei na emergência do Hospital Azevedo Lima, durante 3 anos também. Trabalhei e trabalho ainda no Antônio Pedro. E conheço outras áreas, porque trabalhei no antigo INAMPS, em Juiz de Fora e em Vitória. Trabalhei na Prefeitura de São José dos Campos, como médico. Trabalhei no Rio de Janeiro e trabalhei também na Amazônia como médico. Então, apenas para dizer para vocês que quem está aqui agora não é o professor Vladimir, nem é o doutor Vladimir, quem está aqui agora é um cidadão brasileiro. Então, quem está aqui é um cidadão que vai tentar falar sobre um outro viés desse entendimento. O Hospital Universitário Antônio Pedro, como o nome está dizendo, é um hospital universitário. O primeiro hospital universitário do Brasil foi criado no Império. Foi Dom João VI que criou o primeiro hospital universitário brasileiro, em 1808. Dia 18 de fevereiro de 1808, foi criado por Dom João VI o primeiro hospital universitário do Brasil. E por que foi criado esse hospital? Porque, na verdade, Dom João VI, ele quis criar a primeira faculdade de medicina do país. E quando ele fez o decreto criando a primeira faculdade de medicina do Brasil, no Império, 1808, ele recebeu uma carta da pessoa que ia dirigir aquela faculdade, dizendo para o imperador não, para o rei Dom João VI,
Senhor, o Brasil, de fato, precisa de uma escola médica, mas não se faz escola médica sem um hospital-escola. Para criar a Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira escola médica, é necessário criar junto o primeiro hospital universitário. E Dom João VI assim fez. E colocou como primeiro hospital universitário, em 1808, o Real Hospital Militar da Coroa. Isso em 18 de fevereiro de 1808, em Salvador. Logo em novembro do mesmo ano, em 1808, Dom João VI criou a segunda Faculdade de Medicina, no Rio de Janeiro. E também começando com o Hospital Militar, como sendo o seu hospital universitário. E as aulas sendo dadas no colégio de jesuítas. Então, o hospital universitário, desde o tempo de Império, ele é uma necessidade para a formação do profissional da área da saúde. Isto é inegável e incontestável. E quando nós olhamos para o Hospital Universitário Antônio Pedro e discutimos o Hospital Universitário Antônio Pedro, é que é com este olhar de universitário que tem que ser visto. E o que é um hospital universitário? Qual a sua natureza jurídica? O hospital universitário, diferente de um hospital geral, Bom Sucesso, Andaraí, Saracuruna, Souza Guiar, ele é um hospital escola, vinculado obrigatoriamente a uma universidade pública. O hospital universitário público, ele só é um hospital universitário porque ele é uma escola, seja da Faculdade de Medicina, de Enfermagem, de Fisioterapia, de Farmácia, seja do que for na área da saúde, vinculado obrigatoriamente a uma universidade. Universidade essa que é uma autarquia, que pode ser federal ou estadual. O Hospital Pedro Ernesto é o hospital universitário do Estado. E esta autarquia federal ou estadual, ela é regida sob um regime jurídico de direito público, o que faz com que os seus trabalhadores sejam estatutários, estáveis e efetivos. E por que isso? Por que esses trabalhadores da área da saúde e da educação pública, de autarquias federais ou estaduais, eles têm esta prerrogativa, que não é um privilégio, da estabilidade e da efetividade? Porque, na verdade, esses servidores públicos da saúde e da educação, eles prestam serviço público à sociedade que realizam direitos fundamentais. Realiza a vida, realiza a educação, que é o futuro de qualquer nação. Que são direitos fundamentais reconhecidos pelo texto constitucional como essenciais, como de relevância pública. Se o próprio texto constitucional reconhece de relevância pública esses serviços, não é possível que o poder público queira trabalhar esses serviços sob a ótica de direito privado. Razão por que completamente inadequado e fora de propósito constitucional trabalhar a saúde e a educação sob a forma de fundação municipal ou estadual de direito privado, sobre a forma de organização social. E isto é uma vergonha que me entristece muito aos 57 anos de idade, de ver que isto é patrocinado por colegas. Colegas que, quando eu olho, eu fico pensando, não são mais colegas, não são mais médicos, não tem mais o ser humano como uma finalidade. Ele tem simplesmente agora um interesse político pessoal de algum ganho para ele ou para alguma corporação que está ligada a ele. Isso é muito triste, porque em algum ponto da vida deste cidadão, que certamente não começou assim, ele se desviou. Ele deixou de olhar o outro com um sentimento de humanidade. Ele parou e passou a banalizar o sofrimento humano. Passou a banalizar o descaso. Passou a banalizar o desrespeito, a dor e a perda humana. Esta crise que o Hospital Universitário Antônio Pedro vem vivendo, ela não é uma crise solitária. Isto é um projeto neoliberal que vem desde Fernando Henrique Cardoso, que começou lá com a reforma administrativa para simplesmente
transformar o Estado brasileiro, todo ele, privado. Privatizar a coisa pública, toda ela. Até mesmo a saúde e a educação. Ele agora realmente abusou. O governo agora realmente abusou. Ele foi a mais do que Fernando Henrique. O PT, por incrível que pareça, nos traiu. Este partido dos trabalhadores nos traiu. Eu não mudei de lado, mas eles mudaram de lado. Eles se venderam. Eu continuo um cidadão brasileiro, servidor do SUS. Eu, como professor universitário, eu sou um professor universitário de uma universidade pública federal que trabalha no Hospital Universitário Público e, portanto, eu sou um profissional do SUS. Eu não posso trabalhar contra o SUS. Se eu tiver que trabalhar contra o SUS, eu tenho que pedir demissão da UF. E vou trabalhar na Estácio, vou trabalhar na Gama Filho, vou trabalhar não sei aonde, mas não posso trabalhar no Hospital Público Federal e nem na Universidade Federal, apenas para dizer no consultório para os meus pacientes que eu sou professor da UF, mas que não estou nem aí para a sociedade, não estou nem aí para a minha cidade. Isto é simplesmente o comportamento da imoralidade, da inconsciência, da inconsequência. É olhar o cidadão e olhar para ele com um sentimento de que ele é uma coisa, e que esta coisa pode ser negociada a preço de mercado. Não mais olhar a saúde como um direito constitucional de cidadania, que é um valor ético, um valor de humanidade, um valor que sem ele, sem esta vida, nada existe. É o bem jurídico mais caro que a humanidade pode ter, que é a vida. Dizer que a saúde é cara? Ora, políticos, tenham um pouco mais de vergonha, né? Olhem seus filhos com vergonha. Olhe seus pares em casa com vergonha. Olhe para essa gente com vergonha, para essa juventude estudantil com vergonha. Dizer que é cara a saúde, quanto vale a sua vida, gestor? A sua vida vale tudo o que for preciso fazer para salvá-la, mas para nós aqui não? Para o resto do povo não? Para o resto do povo vale um teto, determinado num contrato, determinado num convênio? Parem de legalizar o cinismo, parem de legalizar a hipocrisia, parem de tornar imoral a vida de todos os políticos desse país. Esses políticos precisam saber que eles estão aí para representar a nossa vontade, e vocês estão substituindo a nossa vontade pela vontade pessoal de vocês ou de um grupo que vocês representam. Vocês perderam a noção, ultrapassaram o limite da responsabilidade, na verdade, da irresponsabilidade. Aonde está escrito que os impostos que são arrecadados de todos nós são para manter o hospital público fechado? São para reduzir o número de leitos. Cada leito que você reduz é alguém que está sofrendo na rua, andando para lá e para cá. É alguém que está morrendo, claro, não é alguém seu. Porque seu, mesmo que não tenha plano de saúde, vai mandar uma cartinha para o diretor para dar a matrícula e internar lá. Mas qualquer um de nós, inclusive estudante de medicina, não consegue a matrícula nesse hospital. Quando se cria sistemas de regulação, CISREG, eu odeio o CISREG. Eu queria pegar quem inventou o CISREG e simplesmente dar uma coça em praça pública, porque na verdade as pessoas falam que estão regulando o sistema, é uma mentira. Estão regulando contra o cidadão. Estão criando dificuldade de acesso ao sistema de saúde. E vocês, políticos, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, não têm a hombridade de afirmar isso para a imprensa, para a sociedade. Vocês são surdos ao sofrimento, às lágrimas, aos anseios. Vocês não querem ouvir e não querem enxergar esta juventude que quer ser médica, que quer ser enfermeiro, que quer ser assistente social e que vai cuidar dos nossos filhos. É essa gente que vai cuidar dos nossos filhos e netos. Mas nós temos hoje um hospital universitário em que muitos acadêmicos
Estão indo para Saracuruna da plantão. Onde já se viu isso? Saracuruna vai ensinar o que a essa gente, meu Deus do céu? Um hospital universitário em que o acadêmico vai para Saracuruna, vai não sei para onde, e quem está controlando esse aprendizado? Todos nós nos formamos no Hospital Universitário Antônio Pedro. Foi lá que nós nos formamos, que nos fizemos médicos. Hospital universitário, ele obrigatoriamente tem que ser de direito público, regime jurídico de direito público, porque ele não pertence a um governo. Ele é um espaço público da sociedade, que pertence à sociedade. Ele faz parte de um princípio democrático, que quem está legitimado para decidir a sua história é o povo brasileiro, não é nenhum político. O político, ou o reitor, ou o diretor, não é dono desse hospital. Ah, sim, esse hospital passará a ser dono se ele passar para a EBSER, porque aí ele passa a ser um hospital empresarial de uma empresa pública de direito privado. Aí a EBSER é dona dele, não é mais a sociedade. É um hospital empresarial que está fora do SUS, embora a lei diz que não, que está no SUS, mas como que está no SUS se não tem controle social e a própria lei diz que não tem? Então isso é o cinismo, é a legalização da brutalidade da consciência humana, é a alma humana sendo vendida. Temos secretários de saúde, ministros da saúde, que são, na verdade, militantes partidários. Não entendem o papel de um gestor de saúde pública. Não entendem. São militantes do partido. Fazem aquilo que o prefeito, ou o governador, ou o ministro da saúde, ou o presidente quer que faça. E não discute. Ora, não existe razão no cérebro de vocês? Porque coração com certeza não tem. Mas eu esperava que tivesse razão. Quem está falando aqui é um cidadão que já foi operado no Antônio Pedro 2 vezes, cujo filho já fez tratamento de quimioterapia no Antônio Pedro, porque é renal crônico, cuja mãe fez quimioterapia porque morreu de câncer no Antônio Pedro. Eu sou um usuário do SUS, embora tenha plano de saúde, mas sou usuário do SUS, é o hospital que eu confio, sempre confiei. Meu médico é do SUS, que trata a minha hipertensão. O médico que trata a hipertensão, a insuficiência renal do meu filho é do fundão. Que é isso? Aonde nós queremos chegar? Quem disse que pode fechar leitos hospitalares? É importante que os gestores públicos, que não leem a Constituição, não leem nada, não sabem nem o preâmbulo da Constituição, prestem atenção em algumas coisas. Como que se pode fechar leito público em serviço público essencial, se nós temos alguns princípios que precisam ser considerados na administração pública? O princípio da continuidade, da permanência do serviço público. Ora, um leito que você feche, um serviço que você feche, você já deu descontinuidade. Se você deu descontinuidade, você está trabalhando na ilegalidade. Você está tendo um comportamento de ilegalidade, fazendo discurso bonito para a imprensa. Mas, na realidade, as pessoas estão morrendo. Existe um outro princípio que vocês não conhecem, desprezam, que é o princípio da generalidade e da igualdade entre os usuários, que garante o livre acesso do usuário. Quem disse que o hospital público tem que ter grade? Grade? Grade que fecha o hospital às 7 da noite e abre às 7 da manhã? Onde já se viu isso? Que é isso? Hospital público, federal, universitário? Isso é uma ofensa ao povo brasileiro. É uma ofensa. Quem disse que para fazer matrícula no Hospital Universitário Antônio Pedro, só com a autorização personificada do diretor do hospital? Só ele autoriza quem entra nesse hospital. É claro que todos os pedidos de vocês ele atende, com certeza. Não atende o meu não atende. Não atende do Omar, não atende do Carraro, não, esse não atende. Atende de vocês. Vocês não vivem esse problema. Quem vive esse problema é quem está no fronte, e os estudantes, e esses servidores todos aqui. E a sociedade que não está aqui, porque ela não acredita mais em vocês. Não acredita mais em vocês, como eu não acredito. Nós temos audiência pública para discutir o principal hospital de tantos municípios,
São 21 vereadores em Niterói. Quantos tem aqui nessa casa? 5? Nesse momento? 5? 5? 5 aqui? São 21. Os outros vereadores não têm interesse 6 vereadores. pela saúde pública de Niterói? 6 vereadores presentes. O reitor não está aqui para discutir o hospital universitário. Sabe por que ele não está aqui? Porque ele está fazendo de tudo para transformar o hospital em EBSER. Ele está querendo se ver livre do Antônio Pedro, porque EBSER não é gestão hospitalar. EBSER é dona do hospital. Ela não vai fazer gestão do Hospital Universitário Antônio Pedro. Ela vai ser dona do hospital e deixa no mesmo dia de ser universitário, ainda que fique como universitário no nome, para convencer vocês e enganar de que é universitário. Ele passa a ser empresarial. O hospital universitário tem que ser geral. É uma falácia, é um engodo querer passar um discurso para a população de que o hospital universitário tem que ser terciário e quaternário. Ele tem que ser terciário e quaternário também. Mas ele não pode se recusar a atender o primário e o secundário, porque ele forma médicos, ele forma enfermeiros. E esses médicos, enfermeiros, fisioterapeutas têm que aprender a medicina em todos os seus níveis. Fico muito preocupado quando se fala em indicadores de qualidade para avaliar verbas para o Antônio Pedro. Indicadores de qualidade como taxas de internação. Veja você desconhecer completamente o que é um hospital universitário. É pensar que toda pneumonia é igual, né? Não sabe que no Antônio Pedro a pneumonia, às vezes, é um paciente com lúpus e diabetes, um paciente com lúpus, diabetes, hipertensão, infartado, um paciente com lúpus, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide e mais anemia hemolítica autoimune. Não sabe disso. Pneumonia no pacote tem que ficar 10 dias no máximo. Esses critérios, que são critérios políticos, que na verdade são critérios para contribuir para o não financiamento do hospital, na verdade o que vocês estão querendo é destruir o SUS.